capítulo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Quero terminar aqui a nossa imersão falando sobre sabedoria para discernir os tempos e as estações. Amém? Sabedoria. Então nós temos visto aqui sobre a espiritualidade integral, né? E algumas espiritualidades que devemos praticar, né, na vida, para que possamos então transformá-la num culto interrupto a Deus, né? Eu vou citar algumas coisas que eu notei aqui. Espiritualidade da esperança, do cuidado, do encontro, da partilha, da mesa, do abraço, do ouvir com o coração, da confissão, do silêncio, da paz, do acordo de paz, da compaixão, da mansidão, da fé simples, da alegria e da festa, do amor, do amar, do se deixar amar, do tomar a minha cama todos os dias, de voltar para casa todos os dias, do perdão, do trabalho, da paciência, da misericórdia, do descanso, da cruz, da ressurreição, da arte, da criatividade, enfim, a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do Evangelho. Amém? Agora nós precisamos entender uma coisa muito importante, que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a sabedoria. Amém? Se não andarmos em sabedoria, nós não vamos viver o projeto de espiritualidade integral como Jesus. A sabedoria vai fazer você aplicar cada espiritualidade no seu devido tempo. Amém? Quando Jesus esteve aqui encarnado, não teve nenhum momento que lhe faltou sabedoria. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: estão nele escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Então, em Jesus nós encontramos a sabedoria que diz respeito à vida. Amém? Então, a liturgia de Jesus, a liturgia do culto de Jesus é a vida. E olhando Jesus viver, você vê cada momento desse culto acontecendo. Amém? Viver na graça é crescer na prática da lei da vida. E a lei da vida não está escrito em pedras. A lei da vida é um entendimento, uma compreensão, uma decisão pelo que é bom, justo e verdadeiro. É uma decisão de nós andarmos pelo que é bom, pelo que é justo e pelo que é verdadeiro. A lei da vida é o caminho de quem vive na graça. O Evangelho é a lei da vida. Amém? O Evangelho é a lei da vida. Quando nós colocamos Cristo como chave hermenêutica, tudo nele encontra harmonia. Amém? Encontra harmonia. E é isso que nós precisamos buscar. Tornar a nossa vida uma harmonia. Uma harmonia. O texto de Eclesiastes e o texto de 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, falam que na vida tudo há um tempo determinado. Esse texto de Eclesiastes é um texto muito importante, Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Ou seja, tudo na vida há um tempo determinado. Amém? Olha que interessante aqui, né? Quando nós olhamos o texto aqui de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, fala sobre a história de Marta e Maria. O que nós podemos aprender ali? Maria, ela estava aos pés de Jesus.
enquanto Marta estava preocupado com os afazeres. Aí você poderia concluir através desse texto que Jesus não gosta de quem faz o trabalho de Marta. Mas quando você olha Jesus ali na multiplicação dos pães e dos peixes, e você percebe a tarefa que foi dada para os seus discípulos, você vai perceber que eles fizeram tarefa de Marta. Qual que é a conclusão nesse texto? Que tudo há um tempo determinado. Então há um tempo de você ser Marta e há um tempo de você ser Maria. E as pessoas não entendem isso. Há um tempo de você ser Marta, ou seja, de estar aos pés do Senhor. E Jesus fala que naquele momento onde ele estava visitando a casa de Marta e Maria, o que era mais importante? Quando você está recebendo uma visita, é limpar a casa ou dar atenção para a visita? Isso é uma coisa que nós temos que entender, a sabedoria da vida. Então, no momento que Jesus está lá, eu vou parar para arrumar a casa? Não, eu vou parar para quê? Para me dedicar a estar aos pés de Jesus. Então, por isso que naquele momento, Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Porque ela teve discernimento que naquele momento era a espiritualidade do quê? Da comunhão, do estar junto. Então é sabedoria, irmãos. Nós podemos ver outro texto aqui interessante, né? Nós sabemos que existe a espiritualidade da partilha, do cuidado com os pobres. Isso é muito importante na Bíblia. Mas olha que interessante a maneira como Jesus aplica isso em João, no capítulo de número 12. João 12, versículo 5. Rapaz, meu celular ficou possesso aqui, rapaz. João, vou abrir de novo aqui. João... Ficou possesso o celular aqui. O que aconteceu? A mulher depositou sobre os pés de Jesus o perfume. Ok? De grande valor. Equivalente a 1 ano de trabalho, ela derramou os pés de Jesus. Aí quem não tem o discernimento, não sabe aplicar a espiritualidade como um todo, que ela entra em harmonia e que ela é aplicada de acordo com a circunstância, tudo há um tempo determinado. Aí nós vemos aqui no versículo 5, depois de tudo isso acontecer, no versículo 4, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, não gostou dessa situação. Impressionante, o celular ficou possesso, irmãos. Por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês têm sempre, porque os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha a sabedoria aqui, irmãos. Então nós não podemos sistematizar a vida. Nós precisamos andar por discernimento. O irmão falou, o Thales falou um pouco sobre isso, né? Na ministração dele sobre justiça de Deus. O discernimento. Isso é importante de andar no Espírito. Amém? Andar no caminho do amor. E não criar regras engessadas. Você vê, nesse momento aqui, o melhor não era ajudar os pobres. O momento era um momento de honra para Jesus. Amém? Então, isso é muito importante. Tudo há um tempo determinado. Tudo há um tempo para cada coisa. Isso nós precisamos entender.
A marca da espiritualidade integral é a moderação. Né? O Yuri falou sobre o texto de 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim o espírito de amor e moderação. Moderação, isso é uma palavra muito profunda. E se você olhar as qualidades de um presbítero na igreja, ela está baseada nessa questão da moderação. E o presbítero aqui é um referencial de gente madura. Gente madura é alguém moderada na vida. E olha aqui, o que fala aqui. Esta afirmação é digna de confiança. 1 Timóteo 3, 1-7. Se alguém deseja ser bispo, presbítero, ou se alguém deseja o episcopado, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, ou seja, não é aquele cara que perde a sobriedade dele, bebe demais. Não é que ele tem que parar de beber. Ele não pode beber demais, porque vai perder a sobriedade. Nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha a espiritualidade integral aqui, ó. Está vendo aqui? O presbítero é um modelo para a igreja, não é que só ele tem que viver assim, mas ele é um modelo para quê? Para que os demais possam ter alguém como referencial. Ele deve governar bem sua própria casa, não pode estar vivendo, o divórcio emocional. Como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça, porque senão ele não vai praticar ali, não vai ter a aferição ali da espiritualidade, que você não busca se autoglorificar, porque o imaturo vai se autoglorificar daquilo que é colocado sobre a vida dele, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma tentação, na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Está vendo aqui moderação? Moderação. A Bíblia nos ensina para nós tomarmos muito cuidado com os extremos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16-19 diz: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Ou seja, até para o ímpio ele fala, você quer ser ímpio, mas não seja muito ímpio. Senão você vai morrer rápido. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Oh, Jesus, eu vou ter que repetir isso aqui. Esse é o maior problema que nós temos. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Está entendendo? A gente falou praticamente 3 anos de tudo que nós recebemos na cruz. É bom reter isso. Amém? É bom reter uma coisa, esse lado, de que eu recebi todas as coisas em Cristo. Mas ao mesmo tempo, não abrir mão da outra, de eu encarnar Cristo. Eu agora não estou fazendo nada disso por causa de uma barganha com Deus, mas eu estou fazendo tudo isso para manifestar quem eu sou em Deus. Aqui, Colossenses está trabalhando aquele aspecto ainda de alguém que está entendendo a sua identidade em Cristo. Colossenses capítulo 2. Você não tem dívida com Deus, nada disso, você não tem condenação, você tem paz com Deus. Agora ninguém pode julgar por dias, tal, que você agora está numa ordem superior de Melquisedeque, etc, etc. Esse é um contexto. É bom reter isso, sem esquecer do outro. Amém? Fique com essa frase no teu coração. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. O que acontece é que a gente parece que, quando a gente ensina uma coisa para os irmãos apagam outra coisa. Irmãos, eu quero perguntar para você, nesses 4 anos e ultimamente nesses 2 anos que nós revolucionamos muita coisa, você percebeu assim, eu deixei de pastorear a igreja? Eu deixei de pregar no Soma? Eu deixei de reunir pessoas na minha casa? Eu deixei de reunir com os irmãos do Center?
Eu deixei de pregar o evangelho, evangelizando. Agora que tem algumas pessoas o quê? Que elas retêm uma coisa e jogam fora a outra. São imaturos. São imaturos. Parece que o nosso problema é que não conseguimos viver sem ficar polarizando as coisas. Nós sempre vamos para um polo. Tem igreja que é a igreja da oração, do mover, sala 24 horas de oração, e a igreja fica só ali orando, parece que entra, né? I hope, tal, oração. Aí tem outro que fala, não tem mais oração. Tem outro que pratica a espiritualidade da comunhão, mas ela se embriaga tanto com essa comunhão que ela esquece das outras espiritualidades e ela enfurna todo mundo dentro do prédio, que era o que acontecia conosco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí cai o outro irmão no outro extremo. Ele já não vem no soma, não participa da reunião nas casas, porque ele agora é um cara muito maravilhoso e não precisa de nada disso. Por que a gente não retém um lado sem jogar fora o outro? Antes nós éramos uma comunidade ativista, cheia de eventos. Era ou não era? Era encontro, conferência. Era ou não era? Agora fica difícil trazer um irmão para uma imersão, que só vai ter essa no ano, depois vai ter um acampamento Kids e no final de novembro um retirão de muita comunhão para a família. Você está entendendo Por que nós retemos uma coisa e jogamos fora a outra? Que bom que você está aqui, porque provou sabedoria. Então vamos tomar cuidado com os extremos, tá bem? Os extremos. Paulo é alguém, irmãos, um homem de muito discernimento, de muita sabedoria. E a sabedoria de Paulo é tão grande até na forma dele aplicar a Bíblia. Paulo, quando você vê ele vai aplicando ali, né? Ele faz alguns aplicativos circunstanciais, de acordo com a consciência daquele grupo, daquele lugar que estava sendo plantada a igreja. Paulo sabia dos princípios eternos de Deus, mas ele sabia que ele não conseguiria aplicar o princípio eterno de maneira instantânea. Então Paulo ele lida com aplicativos circunstanciais, né? É por isso que você fica confuso com algumas coisas que Paulo ensina, porque Paulo já não chega metendo o pé. Mas Paulo vai trabalhando a consciência dos irmãos até chegar num ponto. Então, por exemplo, você vem nesse retiro aqui, os irmãos de São Paulo, de repente vê aqui os irmãos estão na liberdade para poder beber o vinho, estão na liberdade para tomar cervejinha. E, por exemplo, eu como pastor aqui dessa comunidade, se eu colocar uma foto no Facebook, estou tomando uma cervejinha, a única coisa que vai ter comentário, pilantra, porque não chamou eu para tomar junto. Coisa de jovem. Não vai ter esse pilantra não, tá? Isso é ilustrativo. Bem ilustrativo. Eles vão chamar, quem não chamou para tomar uma junto? Mas porque foi trabalhada a consciência da comunidade. Nós vamos imaginar que eu sou enviado para ser o pastor numa nova comunidade, numa outra região do Brasil que não teve contato conosco. Aí eu chego no primeiro dia lá e já posto uma foto no Facebook. Tudo posto daquele que me fortalece. É claro que não, naquele momento eu vou ter que abrir mão até que eu trabalhe a consciência daquela comunidade para que ela possa viver a liberdade do Evangelho. Chama-se sabedoria, né? Paulo ele ensina aos colossenses que em Cristo não há escravo nem livres. Paulo disse isso como princípio e Jesus mostrou isso na forma de tratar a todos. Mas no aplicativo circunstancial ele diz como o irmão escravo, entre aspas, deveria se relacionar com o seu dono. Ou seja, mas não somos todos livres, mas Paulo está aqui numa cultura onde havia, né, essa questão de escravos. Tinha pessoas que eram donos sobre outros. Então Paulo não pode chegar assim, vocês converteram, ninguém mais é escravo, vão quebrar o pau com os seus donos, não. Então Paulo começa a ensinar aqueles irmãos a como relacionar. Aí ele ensina o escravo a lidar com aquela pessoa como se fosse com Jesus, e ele ensina o dono falando o seguinte, contra essas coisas não há acepção de pessoas, querido. Se você semear injustiça, você vai colher injustiça. Ou seja, Paulo está trabalhando a consciência daquele que se achava dono sobre as pessoas e a consciência daquele que era considerado escravo. Isso chama sabedoria.
Amém? E tem muita gente que quer pegar, então, como Paulo aplicou, fez um aplicativo circunstancial para algumas igrejas, ele quer aplicar e introjetar na outra igreja de maneira sem discernir os tempos e as estações. Está entendendo? Paulo sempre colocava o presbítero como modelo daquilo que ele considerava que deveria ser, daquilo que ele entendia que era o aplicativo imutável de Deus. Por exemplo, em muitos lugares que Paulo foi plantar a igreja, a poligamia, o homem poder ter mais de uma mulher, era normal. Então Paulo institui na igreja o quê? O bispo tem que ser marido de uma só mulher. Então o bispo se torna referencial para que os demais pudessem ir observando o bispo e aquela igreja criasse uma consciência coletiva e fosse mudando aquilo que era uma prática que não é um princípio eterno de Deus, porque o princípio eterno de Deus é marido de uma só mulher, no sentido de não ter a poligamia. Está entendendo? Então Paulo teve que lidar com muitas situações, né? E teve que fazer alguns aplicativos circunstanciais. Por exemplo, ele teve que fazer a aplicação do véu por uma questão cultural na época de prostituição. A poligamia, o bispo, como eu te falei, ele teve que falar sobre a comida sacrificada a ídolo, como relacionar. É interessante que em alguns momentos Paulo não tenta nem padronizar, ele não tenta criar uniformidade, mas ele respeita a consciência e tenta trabalhar na comunidade o respeito da consciência de cada um. Ou seja, se a tua consciência diz que você não tem que beber, não beba. Mas se a consciência do outro irmão diz que ele pode beber, então deixa ele beber. O que bebe, bebe para o Senhor. O que não bebe, não bebe para o Senhor. Olha que show. E a igreja, não, já quer padronizar. Todo mundo terno e gravata. Todo mundo bebe, todo mundo faz isso. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Isso é contra a Bíblia. Que quebra a individualidade da consciência de cada um. Amém? Então existe o princípio absoluto, existe o princípio relativo. Então tome cuidado quando alguém te mostra uma carta de Paulo falando, mas Paulo disse isso. Mas ele disse para quem e por quê? E isso de fato é o princípio imutável? Por isso que em alguns textos você vê, parece que Paulo está se contradizendo. Não é que Paulo está se contradizendo, ele está aplicando apenas a revelação circunstancial em alguns momentos. Amém? Jesus sempre amou. Jesus sempre amou. Quando olhamos o amor ensinado na televisão e o amor de Jesus parece ser algo distinto. Agora Jesus amou os amáveis, os amigos, os discípulos, os pais, irmãos e todo o povo carente. Amou as pessoas das forças de ocupação romana, amou as autoridades boas, como o centurião, como oficial do rei e como o bom chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo. Amou coletores de impostos, meretrizes, pecadores, religiosos sinceros e insinceros, lobos mercenários e todos os heróis da vida. Bem como amou os religiosos, aos quais confrontou, sim, até mesmo os que chamou de filhos do diabo, ele amou. Porque é bom você saber que é filho do diabo para virar filho de Deus, do que pensar que é filho de Deus enquanto é filho do diabo. Jesus nunca não amou, sempre amou, amém? Mas amar para ele não era namoro e nem romance, era verdade. Amar é verdade, amar é compaixão, amar é sinceridade. Sinceridade que se expressa de maneira sábia. Jesus nunca não amou, nem mesmo quando mandou o chicote naqueles que estavam fazendo comércio no templo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender a sabedoria do amor. Eu acho que nós muitas vezes estamos achando que estamos vivendo no amor, nós estamos confundindo o amor que Cristo é, Deus é amor, Cristo é amor. Ele não amou, ele é amor. Então ele não tinha como não amar, porque a essência dele é amor. Ele é a essência do amor, na verdade. Então, muitas vezes nós confundimos agora. Ele é a graça. Então, quem é a graça? A graça é aquele que fala, cala-te, Satanás.
Está entendendo? Como que você reagiria se eu falasse para você: cala-te, Satanás, você não está amando, você não está na graça, então Jesus não manifestou graça? Como que você reagiria? Você observa, Jesus chega no templo e vê o comércio no templo e sai dando chicotada. É por isso que você vê eu no Facebook dando chicotada virtual naqueles que estão vendendo o evangelho. Aí alguns pensam: você não está guardando a noiva. Sim, eu estou guardando a noiva. Estão tentando vender o sacrifício do noivo. Está entendendo? Eu vou repetir aqui. O amor não é um romance, não é um namorico. Ele é feito de verdade, compaixão e sinceridade, mas uma sinceridade sábia. Amém? Não a sinceridade tola. Então, nessa sabedoria de discernir os tempos, as estações, nós precisamos discernir a aplicação do amor, a prática do amor. Amém? Como aplicar? Qual que é o amor? O que é que o meu irmão precisa agora? De verdade. Sem buscar ser o politicamente correto, é aquele que quer comprar o amor do irmão a qualquer custo. Porque quando eu tento que Daniel eu falo para o Daniel só aquilo que ele quer ouvir, eu não tenho verdade na minha relação com ele, que então não tem amor, porque se não tem verdade não tem amor, meu amor é fingido. Eu estou, na verdade, não amando ele, eu estou amando a mim mesmo, porque o amor verdadeiro não busca seus próprios interesses. Amém? Jesus sempre amou. Então, está entendendo a dinâmica da vida? Amém, querido? Vamos aplicar a espiritualidade. E aqui você tem que pedir para o Espírito Santo muita sabedoria. Eu vou falar uma coisa aqui, vou fazer uma aplicação aqui, bem prática da nossa comunidade. O Soma, que é o nosso culto de manhã lá, que é a nossa reunião de manhã no cinema. Nós já ensinamos que de repente vai ter uma situação que o melhor do que ir no Soma é você ficar em casa. Vai acontecer isso. De repente uma pessoa que você está buscando uma reconciliação, naquele domingo você teve uma oportunidade de estar com aquela pessoa. Qual é o melhor lugar para você estar? É lá naquela oportunidade que deu para você naquele horário. Mas via de regra, o melhor lugar para você estar nesse momento é praticando a espiritualidade do encontro, que é o momento que você vai reunir com toda a comunidade que você faz parte. Mas aí a pessoa ela vai para o extremo, então todo domingo ela vai passear, todo domingo ela vai para o shopping, todo domingo ela convida pessoas na sua casa, mas ela não pratica agora mais a espiritualidade do encontro, que é algo importante na vida cristã. Por faltar o quê? Sabedoria. De entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Agora, existe uma coisa que não tem tempo determinado. Amém? E vou concluir com isso. Não existe tempo determinado para pregar o Evangelho. Não existe tempo para pregar o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 8 diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Prega a palavra. Irmão, nós temos que tomar cuidado de achar que nós só pregamos a palavra por bom comportamento. Nós temos que falar da palavra também, do Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Sóbrio em tudo. Suporta os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, como oferta. Ou seja,
Está falando aqui de libação, como a nossa vida como uma oferta a Deus. Já está falando do culto que é a vida, e a vida é oferecida como um culto a Deus, como um sacrifício santo. Está próximo o tempo da minha partida, Paulo fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os quantos amam a sua vinda. Amém, irmãos? Está entendendo aqui que coisa linda? A Bíblia mostra que não existe um tempo adequado para a pregação do Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu quero falar para você que nós não podemos perder isso. Amém? Nós vivemos a integralidade da vida para pregar o Evangelho. Às vezes as pessoas me perguntam, você acredita no crescimento da igreja? Você acredita que uma igreja que vive o Evangelho genuinamente, sem precisar de métodos de crescimento, datas de multiplicação de grupo, você acredita que essa igreja pode ser uma igreja de milhares? Acredito muito, plenamente. Eu acredito que esse é o propósito de Deus, salvar a todos, todos. Eu acredito que uma igreja genuinamente madura no Evangelho é uma igreja assim que ela vai gozar de um crescimento assim grande, mas que é uma coisa fora do nosso controle, não é uma coisa que nós conseguimos programar sem 3 meses, sem 6 meses, sem 1 ano. Mas uma coisa eu sei que está escrito na Bíblia, e você tem que concordar comigo. Eu acredito que tem uma coisa que diferencia sim uma comunidade de uma outra comunidade. É o plantio. É a semente do Evangelho sendo plantada por quem faz parte daquela comunidade. Porque é muito claro o texto de 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim que quem dá o crescimento é Deus. Mas existe uma parte que não pode ser ocultada. Diz, Paulo plantou e Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então existe o trabalho do homem, né? Junto com Deus no processo do crescimento, do avanço da igreja na terra. Nós não podemos sentar no banco e achar assim, não, Deus dá o crescimento. Você está entendendo? Você tem que ler a Bíblia como um todo, senão você está se enganando a si mesmo. Disse Paulo, plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então, realmente uma igreja consagrada ao Evangelho, à pregação do Evangelho, é uma igreja que eu acredito que vai crescer mais do que outras. Não é só esse princípio, existem outros princípios envolvidos. Mas eu estou falando hoje da pregação do Evangelho agora, amém? Outros já têm ensinado. Amém? Então eu que realmente creio que um grupo que prega o Evangelho, que os irmãos ali daquele grupo estão dispostos a pregar o Evangelho, é um grupo que vai crescer, às vezes mais do que o outro que não tem ninguém com disposição lá de pregar o Evangelho. Amém? Olha que coisa interessante que a Bíblia fala em 2 Coríntios. Capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele te deu um ministério. Para todos nós, Deus deu um ministério. Ele te fez nova criação e te entregou um ministério. Qual que é o ministério? Da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, preste atenção, o que Deus nos confiou? A mensagem da reconciliação. Deus não confiou para anjo pregar o Evangelho, Deus nos confiou a nós, aqui que estamos aqui sentados nessas cadeiras, e aquele que está de pé aqui. Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que coisa linda. Nossa, a minha Bíblia ficou possessa, irmãos. Portanto, olha que texto forte. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, mas somos embaixadores de Deus nesse mundo. Ou seja, porque nós somos forasteiros. Olha isso aqui, é muito forte esse texto. Como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então não existe espiritualidade integral sem pregação do Evangelho. Esqueça. Está virando só passeio. Está virando outra coisa. Mas deixou de ser Evangelho. Lembre-se lá, como que eu estou aferindo se eu estou vivendo a espiritualidade integral? Não é só porque eu estou em contato com a natureza. Não é só porque eu estou em todos aqueles fatores que eu falei. Mas é uma aferição pelo Evangelho. Amém? O Evangelho nos diz que Deus confiou a mensagem da reconciliação para nós. E como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. Você tem noção da grandeza disso? Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A esse texto aqui, o último. Deus tornou pecado por nós. Deus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aqui é um processo aqui que não é o fato apenas de eu me tornar justo pela fé, mas eu ser a própria justiça de Deus em vida. Deus nos fez a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus, irmãos? O que é Deus fazer justiça? É o que? A justiça é feita pela pregação do Evangelho, quando Deus restaura o homem na posição original. Que foi o propósito eterno que Deus criou o homem em Adão quando o homem caiu. Então Deus faz justiça quando o Evangelho é pregado, e então o homem é reconciliado com Deus. E o homem foi criado o quê? Justamente para viver em comunhão com Deus. Então, a justiça é feita quando nós pregamos o Evangelho. E agora é o seguinte, não existe uma comunidade melhor para pregar o Evangelho, aquela que tá discernindo o Evangelho. Não precisa de curso de evangelismo. É só você falar o Evangelho. Começa lá no princípio da espiritualidade integral. Você não teve a consciência do Evangelho, a salvação chegou a você pela consciência do Evangelho. Fale da consciência que você tem do Evangelho para outras pessoas. Amém? Porque Paulo diz em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, eu tenho o prazer de falar do Evangelho, porque o Evangelho é o dínamo de Deus. Sabia, irmãos? A palavra aqui, poder, é dunamis, a mesma palavra de Atos 1,8, quando descerá a vocês sobre o Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. É o dunamis de Deus. O Evangelho é o dunamis de Deus. É a mesma palavra. Amém? Está entendendo? Então, vamos perguntar um pouco, como é que estão pregando o Evangelho ou dependemos do encontro na chácara? Porque se depender do encontro na chácara, nós voltamos ao encontro. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Pelo menos você vira um convidador para alguém pregar o Evangelho no teu lugar, né? Deixa eu te convidar para você ir numa chácara um dia, quem sabe, se você puder, se ganhar a liberação do trabalho, se conseguir ficar 2 dias longe de casa, seu marido liberar, se nós conseguir vender todas as águas no semáforo para pagar a tua inscrição. Entendeu? E digo mais, ou melhor nós pregar o Evangelho na vida. Aí nós entramos num princípio. Quando Jesus fala da grande comissão, em Marcos, ele lhes ordenou, segundo a Bíblia King James, atualizada, ele lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo jogar vôlei, proclame o Evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo visitar um parque, proclame o Evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo no supermercado, proclame o Evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo na padaria,
proclame o evangelho a toda criatura. E quando você estiver indo para a faculdade, proclame o evangelho a toda criatura. Quando você estiver na Risotolândia, proclame o evangelho a toda criatura. Quando estiver indo consertar uma geladeira, proclame o evangelho a toda criatura. Quando estiver indo instalar um software, proclame o evangelho a toda criatura. Olha, está entendendo? Irmão, então, não tem essa barreira de secular. Secular é sem Deus. Ou seja, é você ir trabalhar sem essa consciência da sua missão. Mas vá trabalhar, mas com a consciência. Vai estudar com essa consciência. Não está competindo. Qual que é a ideia da igreja departamentalizada? Que separa o santo do profano. É porque para eles a faculdade é profana, o passeio é profano, tudo é profano. Não, tudo é para a glória de Deus, seja o passeio, mas vá com esse entendimento que Deus nos deu a mensagem da reconciliação, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Eu estava falando com uma jovem esses dias, e ela falou que está fazendo faculdade. Irmãos, uma pessoa que está fazendo faculdade, ela vai quebrar toda aquela rotina tradicional de qualquer igreja convencional. Mas ela ganhou agora uma sala, que ela vai conviver com pessoas 4, 5 anos, muitas delas, que é o melhor campo missionário que ela pode ter. Indo para a faculdade, pregai o evangelho. Não é ide, é indo, é no caminho. A vida cristã é no caminho. É por isso que nós somos contra aprender, irmãos, demais numa agenda centralizada, porque aí você não tem como ir no caminho, porque você está preso por uma mentalidade templista. Amém? Então, como que nós vivemos essa grande comissão? Como é que nós somos embaixadores de Cristo? Como é que nós pregamos essa mensagem como se Deus estivesse fazendo um apelo através de nós? É indo, é vivendo. Amém? É na vida. Lá que você vai ter as maiores oportunidades. Mas nós não podemos esquecer disso, irmãos. Eu confesso aos irmãos que nós temos esquecido. Se não estou falando de todos, porque eu não estou acompanhando todos, como é que você está vivendo. Amém? Mas vamos ter a consciência, né? Esses contatos que o Laudicídio tem aqui é tudo no Uber. Porque começou no Uber, depois vem os outros. Não foi no Uber os outros, mas foi no Uber o primeiro. Indo no Uber, pregar o evangelho. A tempo e fora de tempo, mas eu vou ser inconveniente, então seja inconveniente. Você tem que entender que aquele passageiro que entrou no teu carro é a única oportunidade talvez que você tenha. Não tem outra oportunidade. Você vai entrar com aquela pessoa naquele momento. Então, indo fala de uma ação contínua. Não estamos esperando para ir, não estamos esperando a corrida começar. Há 21 dias de evangelismo. Não, irmãos, eu peguei assim vertigem desse negócio de quando eu vejo na internet. Eu confesso para você. Esses dias eu vi um irmão que ele está falando, vai começar 21 dias para a multiplicação da sua célula. Só de eu ouvir isso aí me dá assim. Tem um pastor que escreveu 21 dias para multiplicar a sua célula. Como eu sou pastor, eu conheço ele. Ele não estava nem conseguindo multiplicar as dele. Como é que ele fez esse livro? Eu não acredito mais em propaganda enganosa, né? 10 dias para se tornar o homem mais sábio do mundo, né? Aquele livro de autoajuda que tem em aeroporto, que você pega lá, né? 40 dias sua finança nunca mais será a mesma, entendeu? 7 horas e 24 horas aprenda 1000 palavras em inglês. Emagreça 30 quilos em 20 dias. Está entendendo? A vida é um processo. Na vida nós vamos vivendo e vamos tendo consciência e vamos praticando. Isso vira uma escala enorme. Enquanto nós tínhamos um encontro a cada 60 dias ou 90 dias, você faz da vida, de cada encontro teu, um encontro de pregação do Evangelho. Está entendendo? Pegou? Amém? A evangelização mais eficaz acontece como estilo de vida, acontece no caminho. Agora, no caminho, o que nós temos que fazer? Pregar. Fala para o irmão do lado. No caminho, pregue.
Alguém pode me arrumar uma água? Amém? No caminho, pregue. Tá bom. Tá muito calor, irmãos. Rapaz, eu não tô aguentando. Sério, eu tô aqui cansado. Na verdade, eu recebi uma recomendação médica. Eu tô com uma inflamação no meu dente. A médica falou, nesse final de semana eu quero repouso completo. É verdade. Aí eu falei, pode ficar tranquilo que eu estou indo para uma chácara. E são sacrifícios do amor, irmãos. Sentiram sexo assim? Ficaram... Então, indo pregue, amém? E por fim, qual que é a motivação para nós pregarmos? Não é o medo, mas é o amor, querido. Tudo é o amor. Amém? É o amor. Ah, você vai prestar conta pelas vidas. Não adianta, essa motivação não é motivação. Isso não dá continuidade, uma semana. Ninguém muda por medo, sabia? Ninguém muda por medo. Medo por pressão ninguém muda, porque não é contínuo. Uma hora você vai parar. Então que a tua motivação, que a minha motivação seja por amor. Amém? Por amor. Em nome de Jesus. Então vamos pregar a palavra? Você entendeu? Não. A água é como libação. Irmãos. Estou precisando, irmãos. Sabe aqueles carrinhos, tipo golzinho verde? Né? Tem hora que tem que jogar uma aguinha dele, que ele não está aguentando mais. Amém? Vamos pregar o evangelho, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar sobre isso. Pai, te dou graça. Que haja consciência, Senhor, despertar em nosso coração sobre pregar a palavra, Senhor, a tempo e fora de tempo. Também eu peço, Senhor, que a tua igreja ela ganhe maturidade para saber discernir os tempos e as estações, ó Pai. E possa então encontrar um coração sábio, que discerne os dias, que discerne o momento, que discerne as oportunidades e que discerne cada aplicação da espiritualidade na vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.